5 perguntas feitas na entrevista de emprego somente para jovem aprendiz. Primeira pergunta, que é muito comum, é com quem você mora. E olha, eu posso falar com toda a tranquilidade no mundo. Você pode responder se mora com os pais, ou só com um dos pais, com os avós, com os tios. Não se preocupe com essa pergunta. Ela é feita justamente para te conhecer. Às vezes você está aí meio preocupado se a tua questão familiar, né, vai interferir na contratação, mas não, a empresa só quer te conhecer. Não permita que, de repente, alguma coisa de cunho pessoal ou familiar, o fato dos pais serem separados ou coisa do tipo, irá interferir na sua entrevista. Definitivamente não vai. Ele está perguntando isso porque ele quer te conhecer, quer ver um pouco da tua base estrutural, familiar. Não há problema algum se você mora somente com um dos seus pais, ou com os avós, ou com os tios. A sinceridade nessa pergunta aqui vai promover uma oportunidade de emprego para você, ok? De emprego como jovem aprendiz. A próxima pergunta muito comum é: você já se imaginou trabalhando aqui conosco nessa empresa? E é óbvio, é claro que você vai responder que sim. Isso mostra para o recrutador que você já pesquisou sobre a empresa. Muito provavelmente, ao você responder que sim, ele vai perguntar para você falar um pouco sobre isso. E é lógico, né? Se você foi para a entrevista, você tem que ter estudado um pouquinho sobre a empresa, né? É o mínimo esperado pelo recrutador. Pesquise quem é ou quem são os concorrentes daquela empresa, quanto tempo aquela empresa existe no mercado, a razão social, quais são os produtos, os serviços que aquela empresa entrega, tudo sobre o cargo que está sendo ali divulgado de jovem aprendiz. É interessante você fazer essa pesquisa e a internet está aí para isso mesmo. Normalmente esses dados são dados públicos e quando você vai já na ponta da língua, né, falar ali o que você pesquisou sobre a empresa, demonstra o seu interesse em querer ser contratado como jovem aprendiz, ok? Então faça uma pesquisa prévia, investigue um pouquinho sobre a empresa para você ter um pouco mais de noção do que falar, como falar, pesquise sobre a missão, visão, os valores daquela empresa, daquela organização. Isso vai fazer com que o recrutador tenha uma atenção maior ao te escutar e perceba que você tem o real interesse em ser contratado para esse desafio, que é o do jovem aprendiz. Uma outra pergunta que é muito comum e pode deixar você um pouco desconfortável, mas você está aqui nesse vídeo para isso, tá? E depois deixa nos comentários o que você achou dessa pergunta. Ela é muito comum. O recrutador ele vai olhar para você e vai dizer assim: por que você quer trabalhar aqui com a gente, sendo tão jovem, né? Lembrando que o jovem aprendiz, né, para concorrer a essa vaga, ele precisa ter de 14 a 24 anos, isso por lei. De repente você é muito jovem mesmo. E aí essa pergunta é feita. E aí você comete um erro que é muito comum. Eu não quero que você faça isso na entrevista, tá? Vai lá e responde: ah, porque minha mãe me obrigou a vir pra cá, porque meu pai disse que eu tenho que trabalhar. Não, você tem que desejar estar ali. Você não tem que estar ali porque alguém te enfiou naquele programa de jovem aprendiz ou te obrigou a estar ali. Isso mostra que você não tem interesse, preocupação nenhuma com o futuro, com a sua carreira, que você não é uma pessoa interessada e que não quer aprender absolutamente nada sobre o mundo corporativo. Já vai trabalhando isso na sua mente e se sua mãe ou pai ou responsável te obrigou a fazer um programa de jovem aprendiz, né, se candidatar para uma vaga, comece a mudar esse conceito. Você precisa adultecer, crescer, evoluir. E esse é o primeiro passo aí pro jovem ser inserido no mercado de trabalho. Uma resposta boa que vai fazer toda a diferença é dizer: olha, porque eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero conhecer o mercado de trabalho, eu quero ver o que essa empresa tem para me proporcionar como um profissional que estou iniciando agora no mercado, porque eu quero crescer, evoluir, quero ter o meu próprio dinheiro, a minha independência financeira. Olha como essas respostas são relevantes, importantes e farão com certeza toda a diferença na entrevista. Não esquece disso não, depois comenta aqui. Agora existe uma pergunta que tem um cunho mais acadêmico. A pergunta é a seguinte: você está fazendo ou pretende fazer faculdade? E aí? O que você responderia? É interessante essa pergunta casar, né, a sua resposta
com a próxima pergunta que eu já vou falar para você. Se você já está fazendo, diga o porquê que você está fazendo, por que você escolheu aquele determinado curso. E é claro que essa faculdade que você está fazendo no momento ou pretende fazer, exista uma profissão dentro desse estudo acadêmico que tem essa vaga lá na empresa, porque você não vai ser um jovem aprendiz para sempre, né? Você se candidata a um jovem aprendiz, é contratado, mas na intenção de ser efetivado. De repente, aquilo que você está estudando, sei lá, administração, ciências contábeis, logística, RH, você tem a oportunidade de atuar nessa área de estudo profissionalmente nessa empresa. Então, não adianta você estar estudando em uma área que não tem nenhuma correlação com o que a empresa oferece para depois você ser contratado e trabalhar lá. A empresa não perderia tempo com você, te admitindo como jovem aprendiz, sendo que você não vai permanecer lá. Faz sentido? E é justamente por isso que eu dou essa amplitude aqui para você pensar comigo na próxima pergunta. Essa próxima pergunta ela é muito importante, que seja coerente com a resposta dessa pergunta que eu fiz agora sobre questão de faculdade acadêmica, tá? A pergunta é a seguinte: qual área você gostaria de trabalhar? O recrutador faz essa pergunta, ela precisa estar muito casada com a tua questão acadêmica, tá? E quando ele faz essa pergunta, ele quer saber se você tem visão de futuro, se você consegue enxergar você mesmo trabalhando como um profissional em determinada área de atuação profissional. Sim, me vejo trabalhando aí na contabilidade, me vejo trabalhando na logística, no marketing, enfim. Qual área mais te interessa profissionalmente falando? Como você se enxerga? Um profissional habilitado? De repente, a área jurídica, né? Olha, eu quero ser o advogado dessa empresa, eu quero trabalhar pelas questões trabalhistas dessa empresa, eu quero atuar na logística, no transporte, na comunicação, no marketing, eu quero trabalhar na diretoria, por isso estou estudando administração de empresas para atuar aqui futuramente. Tudo isso, né, todas as suas respostas, perceba, elas precisam ser muito coerentes com aquilo que você realmente quer, com aquilo que você realmente é e pode oferecer para aquela empresa nessa primeira oportunidade de ser ou de atuar como jovem aprendiz. Agora, jovem aprendiz, vem cá, deixa eu conversar com você. Não adianta nada você saber como responder essas 5 perguntas se você não tem nenhum currículo apropriado para a ocasião. Eu estou falando de ter um currículo perfeito para o jovem aprendiz. Eu vou deixar o vídeo aqui, ó, nesse cantinho para você clicar agora e já aprender como fazer o currículo perfeito para jovem aprendiz. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima. Um forte abraço, tchau, tchau!